Boa noite a todos que curtem a Rede Relâmpago e seus programas sensacionais. Hoje é dia de jornalismo, hoje é dia do Primeira Página para passarmos a limpo a história do Brasil e do mundo com as notícias mais importantes que aconteceram nas últimas 24 horas. Você aqui fica bem informado na Rede Relâmpago. Seja bem-vindo à Rede Relâmpago e ao Primeira Página. Hoje nós temos várias notícias, várias. Inclusive, começamos hoje, vamos dar uma baixada aqui no nosso BG. Começamos hoje já com a notícia dos governadores. Olha aí, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, enviou na noite dessa segunda-feira, dia 23, pedidos de reunião direcionados a presidente Jair Bolsonaro, sem partido, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP das Alagoas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, o Luiz Fux. No texto, Ibanez afirma que pretende fazer um encontro entre as autoridades com o propósito de identificar e pautar pontos convergentes e estratégias visando salvaguardar a paz social, a democracia e o bem-estar socioeconômico da população brasileira. A medida foi acertada em reunião do Fórum Nacional de Governadores nesta segunda-feira em Brasília. O encontro contou com a participação de representantes dos 25 estados e do Distrito Federal. Não marcaram a presença os governadores do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL, e do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Segundo o grupo, o encontro entre as autoridades é uma tentativa de diminuir a tensão entre os poderes. A decisão foi tomada 3 dias após o presidente Jair Bolsonaro pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Nessa sexta-feira, dia 20, a Polícia Federal deflagrou uma operação que investiga a incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Os governadores, governadores de 25 estados mais do Distrito Federal, se reuniram no Fórum de Governadores e decidiram pedir uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do STF, Luiz Fux. Vai ser legal, né? Que eu acho que, vamos dizer assim, só o diálogo pode acabar com tudo isso que está acontecendo aí, essa bagunça de um fala mal do outro, um pega e vai, impeachment de um, impeachment do outro, um fala que está contra a lei, o outro fala que não, está a favor da democracia, enfim. Botar panos quentes nesse negócio, porque o Brasil, do jeito que a coisa anda, está muito ruim, está muito brabo o negócio. Eu vou até pular vou pular alguma notícia aqui para poder dar a notícia seguinte, para você ter ideia de que o Brasil está tão ruim, né, em relação à economia, em relação a tantos outros pontos, precisa se discutir mesmo, né, esses governadores junto com os presidentes dos poderes do Brasil. Porque é o seguinte, gente, o preço da gasolina comum já ultrapassou R$ 7,00 no Rio Grande do Sul e chegou a R$ 6,99 o litro no Acre na semana passada. Então já está chegando no patamar de R$ 7,00. Isso segundo a pesquisa semanal da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O preço médio praticado em todo o país de R$ 5,86 subiu 0,22% entre os dias 8 e 14 de agosto e acumula alta de 0,60% no mês. Para especialistas, o dólar tem grande influência nesse comportamento, mas outros fatores também influenciam. Os derivados do petróleo sobem sempre que o câmbio sofre desvalorização, ou seja, o real fica mais barato e o preço do barril aumenta, como explica o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. Ontem o dólar à vista fechou em R$ 5,38. O petróleo Brent, negociado em Londres para outubro, fechou a $65,18 o barril. Estamos vivendo um período eleitoral e há uma confusão muito grande no governo. Acho que vai continuar tendo uma pressão via câmbio, afirmou o Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE. Gente, R$ 7,00 já no Rio Grande do Sul a gasolina. Realmente é uma situação em que devem se discutir realmente como salvar a economia do Brasil, como ter essa gasolina um pouquinho mais barata.
Voltando a assuntos da política, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira que a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro não é simples e que eles não são os primeiros companheiros de chapa a enfrentarem o problema. Mas disse que Bolsonaro pode contar com a sua lealdade. Os comentários foram feitos após o jornal o Globo mostrar que a relação entre os dois passa por um dos piores momentos. Mourão diz, abre aspas, não é uma relação simples, nunca foi, entre presidente e vice. Nós não somos os primeiros a vivermos esse tipo de problema. Mas a gente sabe muito bem que ele conta com a minha lealdade, acima de tudo, porque os valores que eu aprendi ao longo da minha vida, eu não abro mão deles, não é? Da lealdade, honestidade, da integridade e da probidade. Então, ele pode ficar tranquilo, sempre ao meu respeito, disse Mourão ao chegar no Palácio do Planalto. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão da CPI da Covid, que quebrou os sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP da Paraná. Ela negou uma liminar que havia sido pedido pela defesa de Barros, mas destacou que os dados obtidos com a medida devem ficar restritos aos senadores integrantes da CPI, além do próprio Barros e seus advogados. Carmen Lúcia ainda destacou que a CPI tem poder para determinar, entre outras coisas, a quebra de sigilos. E ressaltou que, no caso de Barros, a comissão justificou a necessidade da medida. A decisão é liminar, ou seja, temporária, e o caso ainda será analisado mais profundamente pela própria ministra. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira, durante visita ao complexo FunFarm de São José do Rio Preto, em São Paulo, que a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid depende de evidências científicas que comprovem sua necessidade. Na sexta-feira, dia 20, em Guarulhos, o ministro chegou a afirmar que a aplicação deveria acontecer só após o avanço da imunização com a segunda dose no Brasil. Queiroga também já havia afirmado na quarta-feira, no dia 18, que a terceira dose será aplicada inicialmente em idosos e profissionais da saúde, mas não informou a data de início. Diz Queiroga, abre aspas, é algo que outros países já têm praticado. A OMS hoje editou uma posição no sentido que não se avançasse na terceira dose enquanto a segunda dose não fosse aplicada na maior parte da população global. Eu já contratei um estudo que está sendo realizado com a Universidade de Oxford para que essa terceira dose seja orientada com rigor científico, ou seja, baseada em evidências. O Brasil registrou hoje 370 mortes por Covid. Totalizou nesta segunda-feira 574.944 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 766, um pouco maior que a véspera, quando estava em 765. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de 15% negativo e aponta a tendência de estabilidade. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia da coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. Vamos aos casos agora, né? Em casos confirmados, desde o início da pandemia, nós tivemos já 20.583.286. 15.364 casos foram confirmados nas últimas 24 horas. A média móvel dos últimos 7 dias foi de 29.186 diagnósticos por dia, uma variação de 10% negativo em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica estabilidade. Em seu pior momento na curva, a média móvel de casos chegou à marca de 77 mil novos casos diários no dia 23 de junho deste ano. Gente, com a variante Delta é importante todos nós termos muito cuidado. Até você que já tomou a segunda dose, também é importante que você coloque a máscara, que você se proteja, até porque tem essa variante aí, a gente não conhece muito bem dela e a gente precisa se proteger, né?
pouco depois do anúncio feito pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, novamente, hoje estou com um pigarro terrível, nessa segunda-feira, dia 23, da obrigatoriedade da apresentação de um passaporte da vacina contra a Covid-19 para a população entrar em estabelecimentos, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, disse que o comprovante será opcional em bares, restaurantes e shoppings. Aparecido fez a ressalva, no entanto, de que restaurantes com eventos e teatros de shoppings, por exemplo, precisariam do comprovante. Um grupo de 5 subprocuradores da República entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo que a Corte determine a imediata distribuição da notícia crime contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o vice-procurador, Humberto Jacques, por prevaricação. No mandato de segurança que foi distribuído para o ministro José Dias Toffoli, os subprocuradores acusam Aras e Jacques de abuso de poder ao interceptar o pedido de investigação contra si próprios e desviá-lo para o Senado de forma ilegal. O pedido dos subprocuradores foi protocolado nessa tarde, quase no mesmo tempo em que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decidiu pelo arquivamento de uma outra notícia-crime, também contra Aras e também por prevaricação. No caso já arquivado, porém, os senadores Randolfo Rodrigues, do Régio, do Amapá, e Alessandro Vieira, de Cidadania, de Sergipe, além de Fábio Contarato, do Rede, do Espírito Santo, pediam que o STF ordenasse a abertura de uma investigação sobre Aras. Sobre o arquivamento, vamos falar agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou nessa segunda-feira um pedido de senadores para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se tornasse investigado por prevaricação. Os senadores Alessandro Vieira e Fábio Contarato acionaram o Supremo com uma notícia crime contra Aras na última semana por suposta omissão em relação a atos do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a legislação, prevaricar consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para favorecer interesse ou sentimento pessoal. Segundo os senadores, Aras teria prevaricado pelo fato de ter deixado de atuar em relação a ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral, por não defender o regime democrático e não fiscalizar o cumprimento da lei no enfrentamento à pandemia. Pode sobrar para o Augusto Aras nisso tudo aí, porque o Procurador-Geral da República é como se ele fosse um filtro do presidente da República, ou que ele fosse, por exemplo, um assessor muito próximo que pudesse falar: olha, Bolsonaro, não faz isso, não fala isso, enfim. E o Augusto Aras não tem feito isso, né? Não tem puxado a orelha lá quando o presidente está errado. Então aí alguns senadores, enfim, acabam por colocar aí, por fazer ser investigado alguma notícia crime e levar ao STF. Cabe ao STF julgar se vai ou não seguir à frente essa investigação. Só separando e novamente explicando para vocês, a palavra é prevaricação. O que é prevaricação? Crime cometido por funcionário público quando indevidamente ele retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou pratica-o contra disposição legal expressa visando satisfazer interesse pessoal. Ok? É como se ele deixasse de fazer o que ele tem que fazer ou fizesse outras coisas que não tem nada a ver com a sua função, desde que satisfaça-o para algum outro fim. Então isso é prevaricação e isso é crime. O presidente Jair Bolsonaro afirmou e torce pela efetividade das vacinas contra a Covid-19, mas há alguns imunizantes, que não estão dando certo, segundo ele. Ao comparar vacinas com o tratamento precoce, o chefe do executivo afirmou que ambos são experimentais e estão sendo usados de forma emergencial.
Segundo ele, nessa segunda-feira, ele vai se reunir com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para discutir a desobrigação do uso da máscara. As declarações foram dadas em entrevista à Rádio Nova, regional, no Vale do Ribeira, em São Paulo. O chefe do executivo pontuou que a estimativa feita pelo governo é que o país vai ter que conviver com o vírus do coronavírus e, infelizmente, ele veio para ficar. Para isso, Bolsonaro afirmou que vai se encontrar com Queiroga para dar solução para esse caso. A reunião, no entanto, não consta na agenda oficial do presidente. Segundo ele, o país tem que aprender a conviver com o vírus. Por isso será debatida mais uma vez a obrigatoriedade do uso da máscara. Na semana passada, Queiroga afirmou que não defende o uso obrigatório do acessório. Abre aspas. Talvez tenha uma data a partir de hoje, afirmou Bolsonaro, sobre o uso facultativo da máscara. Apesar da pressão em cima do ministro, o presidente enfatizou que, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, governadores e municípios podem manter o uso obrigatório. Bolsonaro voltou a dizer que pediu estudo sobre o fim da obrigação do uso do acessório. O presidente também aproveitou o tema para fazer críticas contra seu rival político, João Dória, do PSDB, e a vacina da Coronavac produzida pelo Instituto Butantan. Segundo ele, Bolsonaro, pessoas que foram imunizadas com as 2 doses do imunizante continuam morrendo pela doença. Uma chinesa aí, segundo ele falou, se referiu o chefe do executivo a exemplo da morte do ator Tarcísio Meira. Bolsonaro cobrou pronunciamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e do Butantan sobre as mortes após as 2 doses. A população tem o direito de saber da real efetividade da vacina, declarou. Segundo ele, o Brasil deve terminar a imunização antes dos Estados Unidos. Bolsonaro ainda afirmou que vacinas não têm comprovação científica 100% ou 99% apontando que ela dê resultado, e destacou efeitos colaterais dos imunizantes. Além disso, após a derrota do PEC no voto impresso da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro voltou a levantar suspeitas sobre a lisura de urnas eletrônicas, novamente sem apresentar provas. Abre aspas. Nós queremos eleições no ano que vem limpas e democráticas. É pedir muito. Queremos transparência. Fecha aspas. Afirmou o chefe do executivo nessa segunda-feira em entrevista. Ainda defendeu que o país caminha bem na criação de postos de trabalho da economia formal, mas deixa a desejar sobre a criação de empregos informais. Segundo ele, o governo federal conseguiu manter o emprego formal, mas culpou os governadores pelo desemprego. Segundo ele, o Brasil está criando aproximadamente 250 mil novos empregos todo mês. Bolsonaro desafiou também governadores a zerar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços imediatamente sobre o botijão de gás, para que em seguida possa permitir a venda direta do produto da refinaria ao consumidor. Apesar do potencial impacto sobre as contas públicas em um contexto de grave situação fiscal, o chefe do executivo não descartou a criação do Vale Gás. Se tiver que fazer, eu faço, declarou ele na mesma entrevista. Se o governo de São Paulo zerar o ICMS do gás, podemos juntos baixar pela metade o valor do botijão, afirmou Bolsonaro. Eu gostaria que pelo menos um governador fizesse o mesmo que fiz e zerasse o imposto sobre o gás. O ICMS é um dos principais impostos dos estados e a isenção poderia comprometer o caixa, segundo ele. De acordo com Bolsonaro, seria barato zerar o ICMS dos estados do que criar um Vale Gás. O preço do botijão já ultrapassou R$ 100 em diversas regiões do país. A venda direta da refinaria ao consumidor, segundo o presidente, também seria uma boa ideia, nos moldes do que já foi autorizado pelo governo federal com o etanol. A citação ao governador paulista João Dória vem no dia em que o tucano presidenciável e seu rival político se reúnem com 24 líderes estaduais para discutir a manutenção da democracia no país. Vamos dar uma repassada em todas as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Vamos lá? Vamos para o nosso resumo. Resumo de notícias aqui no Primeira Página.
Ex-preparador físico da seleção brasileira, Bebeto de Oliveira, morre aos 79 anos. Vacinado morre depois de ser infectado por pessoa que rejeitou o imunizante. Bolsonaro recua de vetos e resolve sancionar emendas de relator e de comissão. Bebê de apenas 2 meses morre de Covid-19 no Mato Grosso. STF vai manter foco criminal contra Bolsonaro e Câmara tenta se afastar da crise. Custo Bolsonaro cobra fatura com dólar, inflação, juros e miséria em alta. Com vacina no glúteo, Joinville destoa do país a imunização contra a Covid-19. Brian Travers, da banda UB40, morre após perder luta contra o câncer. Bolsonaro ataca a Coronavac e quer o fim do uso das máscaras. Além disso, notícias do MP Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, meu amigo aqui, o Michael Bennett, o Roberto Dantas também está por aí, nosso novo contratado da Rede Relâmpago, Lotus 0369. Muito obrigado a todos pela presença. Essa é a primeira página Jornalismo Verdade com Vitor Corso, ao vivo. O MP do Rio de Janeiro, aliás, cismei com o Rio Grande do Sul. O MP do Rio de Janeiro defende que a Justiça mantenha júri popular para Flor de Lis. A jornalista e apresentadora Adriana Araújo, de 45 anos, que em março se desligou da Record TV, agora processa a emissora e pede reconhecimento de vínculos empregatícios. Ela diz também ter sido injustiçada no canal. Procurada, a Record não respondeu. De acordo com documentos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, 2 reuniões já foram feitas entre as partes, mas um acordo ainda não foi realizado. Adriana era contratada pelo regime de pessoa jurídica, ou seja, sem vínculo em carteira e direito a benefícios. Ela trabalhou no Jornal da Record, trabalhou na Record entre 2006 e 2021. Foi apresentadora do Jornal da Record e correspondente em Nova York. No processo não está explícito um valor pedido pela jornalista, mas diz que ela não teve tido justiça em um processo grande de assinatura de carteira de trabalho promovido pela emissora. O site Notícias da TV publicou que o canal passou a alterar o contrato de alguns profissionais PJ para CLT, mas a apresentadora não foi uma delas. Isso causou desconforto. Adriana usa o termo discriminação para esse fato. Notícias do dólar. O dólar fechou hoje a R$ 5,38. R$ 5,38 é o valor do dólar americano hoje. Clima. Hoje nós tivemos no Rio de Janeiro a máxima de 31 graus, mínima de 21. Amanhã a temperatura baixa 2 graus. Máxima é de 29 graus. Na quarta volta a subir a 30 graus. Na quinta, 32 graus, sobe mais 2. E aí, gente, na sexta-feira, no Rio de Janeiro, passa de 32 para 24. 24 graus. Haja saúde para o carioca, né? 31 hoje, desce a 29 na terça, sobe para 30 na quarta, sobe mais um pouquinho na quinta para 32, depois despenca na sexta-feira para 24 graus. No sábado despenca mais um pouquinho para 23 e pode cair chuva, pode ter chuva. No domingo também bem chuvoso, com 24 de máxima, e na segunda 23 de máxima também com chuva. Bom, essa é a temperatura. E esses foram as maiores notícias, essas foram as maiores matérias de hoje no Brasil e no mundo. Para você que curtiu a primeira página de hoje, um beijo, um forte abraço, uma excelente noite a todos. E olha, eu provei aqui que a máscara salva muita gente, né? A gente fez dois programas aqui que nós fizemos teste de máscara. Nós tentamos soprar uma vela com a máscara e nós não conseguimos. Então, o recado que eu dou para você que está aí em casa, use máscara, mesmo que um governante qualquer possa falar que você não precisa usar. Nós temos aí uma delta super perigosa, contagiosíssima, que você não pode dar mole. Então, não dê mole.
sem máscara, a coisa pode piorar para você. Tivemos notícias, né, que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria das pessoas que estão internadas são as que têm apenas uma dose do imunizante ou que não tomaram vacina. Então vacine-se, use máscara, faça o uso do álcool em gel sim e distanciamento social. Só assim nós vamos vencer a Covid e vencer essa guerra o quanto antes, para cada vez mais rápido a gente poder rever todas as pessoas que a gente gosta e fazer altos encontros. Beijo em todos, uma excelente noite, uma excelente semana para todo mundo e fiquem bem.